Você já ouviu falar assim, IPCA desse mês subiu, IPCA desse mês caiu, IPCA acumulado é tanto. Daí você deve ficar pensando, poxa, tudo bem, e eu com isso, né? Então, o que isso importa para mim? Então, ele importa 100%. Eu vou te falar isso porque ele impacta diretamente o seu poder de compra. Então, nesse vídeo, eu vou falar para você onde ele impacta, como ele impacta e o que é o IPCA. Então, bem, eu me chamo Lisilda Nascimento, sou planejadora financeira, trabalhei 40 anos no ambiente corporativo, empresas pequenas, médias e grandes, sempre na área de finanças, né, ajudando as empresas a prosperarem financeiramente. E hoje eu trabalho com crianças, adultos, famílias, pessoas que queiram melhorar a vida financeiramente. E também trabalho com empresas que queiram ter uma visão financeira estratégica, né? Então já vou pedir para você aqui, para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Se tiver algum assunto que você queira saber mais, deixa nos comentários que eu faço o vídeo. E esse canal é aberto, eu vou falar sobre tudo o que se refere a finanças, com exemplos nossos aqui do dia a dia, né? O que acontece na vida real, né? Nos últimos vídeos nós falamos sobre a inflação, sobre o dólar, sobre a taxa Selic. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o IPCA, que muita gente desconhece, mas ele é extremamente importante pra gente aqui. Por quê? Porque ele, quando se fala de inflação, se fala do IPCA. Então eu vou falar para você qual que é a ligação dele com a inflação, como ele é calculado e para que ele serve. Então fica comigo. Então o que é o IPCA? O IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. É um nomão, né? Mas não se preocupa com o nome. O importante é você saber para que ele serve e como ele é utilizado. E assim, o IPCA ele é o principal indicador da inflação aqui no Brasil. Então é muito importante a gente saber como que ele é calculado. Mas o nome, eu só te coloquei o nome aí para você saber, mas você ouve direto falar nas mídias, IPCA. Então, o IPCA, ele mede o comportamento dos preços ao longo do tempo. Então, como que ele é calculado? Ele é calculado analisando vários preços de itens que fazem parte da vida das famílias brasileiras. Então, ele é alimentação, transporte, saúde, vestuário, habitação. Tudo isso é medido durante um período e a variação média disso, de todos esses preços, é calculado, é resultado que forma o índice, o IPCA. Todos esses itens, né, que eu falei, alimentação, transporte, saúde, educação, habitação e vestuário, faz parte da cesta que analisa IPCA, que o IPCA médio, que é divulgada pra gente, que seria a inflação. Dessa forma que ele é calculado, baseado numa cesta de consumo dos brasileiros. Então, eu vou falar aqui para vocês um exemplo simples aqui. Digamos que uma cesta de produtos custava R$1.000 e depois de um ano, essa mesma cesta com os mesmos produtos, das mesmas marcas, tudo igual, custa R$1.060. Então, ou seja, teve um aumento de 6%. Esse 6% é o efeito da inflação, que é o IPCA. Então, ou seja, o dinheiro é o mesmo, só que os produtos aumentaram. Então, o IPCA é a inflação, né, nesse exemplo específico, de 6%, né? E por que é importante o IPCA e a gente saber como funciona o IPCA, né? Porque ele mostra pra gente se a gente está ganhando ou perdendo o poder de compra. Lembra quando eu falei da inflação, né? Que a inflação, ela corrói o nosso poder de compra e ela é medida pelo IPCA. O IPCA é o indicador que ajusta a inflação. Então, na prática, você tem o mesmo dinheiro, mas você passa a comprar menos. Você recebe a mesma coisa e compra menos. Então, esse é um ponto importante que você tem que perceber, porque ele afeta diretamente o nosso poder de compra. Então, o que eu posso dizer é que o IPCA e a inflação, eles são irmãos gêmeos.
é praticamente isso, né? A inflação corrói o nosso poder de compra e o IPCA é o índice que mede a inflação. Tem que ficar claro isso para vocês entenderem como que está indo o nosso dinheirinho, né? O IPCA afeta investimentos? Sim, afeta. Por quê? Você tem que ficar atento, porque, por exemplo, se você tem um investimento que vai render 8% ao ano, é um exemplo, tá? Tô dando exemplo. E a inflação foi 6% ao ano, você não teve um rendimento de 8, você teve um rendimento dos 8 menos os 6, você teve um rendimento de 2. Por quê? Porque 6 foi só para corrigir a inflação, foi só para trazer ao seu dinheiro o mesmo valor que ele valia um ano atrás. Lembra que eu falei dos R$1.000? Se você for no mercado, vai com uns R$500, R$100, R$1.000 há um ano atrás, e hoje você não compra as mesmas coisas, das mesmas marcas, nada. Por quê? Porque teve aumento de preço, teve a inflação. Então os investimentos a gente tem que ficar atento, porque quando se fala você vai ter uma receita de 8%, considerando que a inflação foi 6%, você ganhou 2% só. Então a gente tem que ficar ligado para a gente não perder. Tem gente que tem investimentos que de repente paga a mesma coisa da inflação. Então assim, você está só atualizando o seu dinheiro. É melhor que deixar no colchão em casa. Mas ainda você não está ganhando nada. Você só está atualizando o seu valor. Entende? Então por isso que o IPCA impacta os investimentos também. Bem, e assim, o que o IPCA afeta no nosso dia a dia? Bem, tudo, né? Praticamente tudo. Escola, mercado, combustível, né? Quando você vai abastecer, serviços, tudo. Planejamento geral das nossas finanças, nosso planejamento financeiro. Por isso que ele é um indicador extremamente importante na economia, porque ele reflete a inflação e ele impacta a nossa vida em tudo. Então você tem que saber que é importante você ter noção desse valor, saber que o IPCA impacta a inflação e que a inflação corrói nosso poder de compra. E é por causa do IPCA, que ele é calculado baseado em uma cesta de produtos que as pessoas utilizam, né? E faz uma média e calcula a inflação. Então ele impacta na nossa vida em tudo. Bem, as pessoas, a maioria das pessoas, né, acham que pra gente cuidar das nossas finanças é simplesmente controlar os gastos. É importante controlar os gastos, é muito importante, mas se você entende os conceitos do que eu estou passando, por exemplo, no caso agora do IPCA, ele ajuda você a tomar decisões melhores, decisões mais conscientes, porque você vai saber o que impacta aquilo no seu dinheiro e, consequentemente, na sua vida, né? Então, o IPCA, ele não é um número só divulgado, né? O governo divulga o IPCA, né? Ele reflete a inflação na vida das pessoas, a inflação, ela reflete o poder de compra, né? Então, você conhecendo e sabendo, você age de forma a proteger o seu poder de compra. Por isso que é tão importante o IPCA, né? Você sabendo, você já fica mais atento nos movimentos que você tem que fazer para proteger o seu dinheiro. Da próxima vez que você ouvir falar sobre o IPCA, você já vai saber onde ele reflete na sua vida, né? Que ele é a inflação, ela mexe no seu poder de compra. Então você já vai saber que o IPCA tem relação direta com a inflação, que tem relação direta com o poder de compra, que tem relação direta com o seu dinheiro, né? Então você já sabe disso agora, né? Então, nessa série de 4 vídeos que eu falei agora, os últimos 4, eu falei sobre inflação, né? Falei sobre a taxa Selic, falei sobre o dólar e agora falei sobre o IPCA. São indicadores e que você, acompanhando, você entende melhor como está se comportando o seu dinheiro. Então, assim, de uma forma mais simples, mais tranquila, eu falei um pouquinho, né, do que reflete isso no nosso bolso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, você curte, compartilha, se inscreve no meu canal.
No próximo vídeo eu vou falar sobre os juros do cartão de crédito. É um assunto também bem importante, né? Que os juros do cartão de crédito é bem alto. Então eu espero você no próximo vídeo.